Saudações a todos e bem-vindos ao canal de Histórias Bíblicas, onde exploramos diversas histórias bíblicas e sagradas escrituras. Hoje vamos explorar um tema fascinante e muitas vezes menos conhecido: a história da origem do povo africano e sua relação com a Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado que influenciou culturas e religiões ao longo dos séculos, mas poucos sabem que contém informações importantes sobre a origem do povo africano. Vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras, desvendar fatos menos conhecidos e aprender sobre os ancestrais bíblicos dos povos negros e africanos. Os povos africanos na Bíblia têm uma história rica, documentada até mesmo nas Sagradas Escrituras. Surpreendentemente, a Bíblia fala sobre as origens do povo africano, incluindo seus reis e rainha. De acordo com as Sagradas Escrituras, todos os povos atuais são descendentes dos 3 filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. Isso também se aplica aos negros e outros grupos étnicos de pele escura, cuja linhagem se originou de Cã, um dos filhos de Noé. Cã é irmão de Sem e Jafé, que representam respectivamente os povos semitas, como árabes, judeus e sírios, e os povos europeus e asiáticos. O termo camita originalmente se referia a pessoas descendentes de Cã ou Canaã, um dos filhos de Noé. Após o dilúvio, Noé e seus 3 filhos foram encarregados de continuar a linhagem humana. Com apenas 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e 3 noras, a humanidade precisava começar de novo. Cã, o filho de Noé, é reconhecido como o ancestral dos povos africanos e negros na Bíblia. Seu nome é frequentemente associado à África e, de fato, o livro dos Salmos o retrata como o ancestral do Antigo Egito. Além disso, todos os povos africanos, todas as interpretações dos filhos de Cã apontam para países e regiões africanas e seus povos. Curiosamente, o nome de Cã em hebraico, aramaico e outras línguas antigas significa queimado ou escuro, referindo-se ao tom de pele de seus descendentes em Gênesis 10, entre os versos 4 e 6. Mais informações sobre a linhagem de Cã, também conhecida como povos Agadik, podem ser obtidas. O texto apresenta os descendentes de Cã, Cush, o pai de várias nações africanas, e Misraim, o pai dos antigos egípcios. É importante mencionar que os árabes, judeus, sírios e outros povos se referem ao Egito como Misraim, em referência ao seu originador. Outros filhos do Cã incluem Put, também conhecido como Put, e Canaã, que é o pai dos cananeus, não dos africanos. É crucial entender que Canaã representa uma região distinta e as pessoas que os filhos de Cush incluem Ravala, Sabta, Sabitaca, Rama, Sabteca e Nimrod nos primeiros dias de seu reinado. Babel, entre outras cidades, fazia parte de seu domínio. Nimrod, que foi um ancestral dos povos nativos da antiga Babilônia, e os sumérios se aventuraram na Assíria, onde fundou 2 ou 3 cidades. Além disso, Misraim foi o ancestral dos Luditas, que são povos norte-africanos, como os Anamim, Leabim, Naftuim, Patrusim e Casluim, dos quais descendem os filisteus e os Caftorim. Misraim, o filho primogênito de Cã, deu origem a muitas nações e povos, incluindo o povo etíope. Todos os etíopes descendem de Cush, bem como os habitantes da Núbia, conhecidos nos tempos antigos como o Reino de Cush. Estas são as principais nações e povos gerados pelo filho de Cush, Ram, o primeiro filho de Cã. Eles não estão limitados a Cush e Núbia, incluindo o reino de Cush, o reino de Núbia e os antigos samaneus. Nimrod, o filho rebelde de Cush, é considerado o progenitor do povo samaritano. Além disso, acredita-se que os povos do sul da Índia, incluindo os nativos da região, são descendentes de Cush, bem como de muitos outros africanos, como malianos, etíopes, quenianos, congoleses e bantus. De Gabim, o termo Cush é frequentemente associado à Etiópia e à África na Bíblia, e seu significado literal é Etiópia ou preto. Cush também foi o pai de Canaã e Misraim, ou Misraim. Misraim é considerado o ancestral dos antigos egípcios em muitos povos do norte da África, incluindo os berberes e os tegas de pele escura. É fascinante notar que todos os povos semitas, como os árabes, arameus e os israelitas, referem-se ao Egito como Misraim. Esta designação é usada em várias línguas antigas, como o aramaico, o árabe e o hebraico. Sabemos que Cã é o ancestral de todos os povos africanos e do sul da Índia, e ele viveu uma vida muito longa porque nasceu antes do dilúvio.
Desfrutou de uma existência muito mais longa, tendo a oportunidade de testemunhar até a quinta e sexta gerações de sua família e ancestrais. Curiosamente, assim como Shem viveu por volta de 600 anos, e também viveu até essa idade ou mais, embora não haja confirmação precisa de quantos anos ele viveu, já que os textos bíblicos não mencionam. É presumível que ele tenha atingido a marca dos 600 anos como seu irmão. Não se sabe ao certo onde está localizado o túmulo de Cam, mas de acordo com algumas teorias e estudos, pode ser na região da Etiópia ou mesmo na Núbia. Outros afirmam que ele está sepultado na Mesopotâmia, na terra dos Samanes. No entanto, muitos concordam que o túmulo de Cam está na África, especificamente no Sudão ou na Etiópia. Alguns até sugerem que ele poderia estar sepultado no Egito, o que é bastante intrigante e interessante, já que o Egito é um país repleto de mistérios e pessoas enterradas há 3 ou 4 mil anos são constantemente descobertas. Temos mais informações sobre a velhice de Cam e eventos envolvendo a família de Noé e as 3 linhagens: a linhagem de Cam, a linhagem de Shem e a linhagem de Jafé. Este antigo manuscrito judaico era considerado verdadeiro na época de Cristo, e mesmo antes. Relatos indicam que Cam desaprovava completamente a decisão de seu filho mais novo, Canaã, de habitar na terra de Shem, que agora é conhecida como Israel. Canaã não concordou com a atitude de seu filho de tomar essas terras para si. No livro dos Jubileus, é relatado que os irmãos de Cush e Misraim, juntamente com seu pai Ram, desaprovam a decisão de Canaã de habitar na terra de Sem, que corresponde à região de Israel hoje. Como Cam, eles também mostram desaprovação pela atitude de Canaã. Eles vão até Canaã e ordenam que ele deixe aquela terra, pois acreditam que as terras africanas estão reservadas para os descendentes de Cam. No entanto, Canaã desobedece e continua morando naquela terra, ignorando completamente a vontade de seu pai e de seus irmãos, Misraim e Cush. O livro dos Jubileus relata que Cam foi o fundador da primeira cidade e província após o dilúvio. Ele deu à cidade o nome de sua amada esposa. A Bíblia mostra-nos a diversidade e riqueza da história africana, demonstrando que os povos africanos contribuíram significativamente para a formação da civilização e cultura global. No entanto, tendo chegado a este ponto, irei informá-los sobre a origem e a migração, começando com a linhagem dos descendentes de Cam, filho de Noé. Na narrativa bíblica, em Gênesis 10, os filhos de Noé são mencionados como os ancestrais dos diversos povos da terra. Após o dilúvio, um dos filhos de Noé é considerado o ancestral de vários povos africanos. De acordo com esta narrativa, seus filhos incluíam Cush, associado à Núbia, uma região histórica no atual Sudão e no sul do Egito; Misraim, associado ao Egito; e Canaã, associado à região de Canaã, incluindo partes da atual Palestina. Esta genealogia fornece uma base para a compreensão das ligações históricas entre os povos que habitaram as regiões de África e do Oriente Médio, enfatizando a diversidade e a interligação dos povos através da migração de gerações. A migração de Abraão é um pilar fundamental nas histórias e tradições das 3 principais religiões abraâmicas: judaísmo, cristianismo e islã. Abraão, nascido em Ur dos Caldeus, no moderno Iraque, é chamado por Deus para deixar sua terra natal e ir para a terra de Canaã, onde Deus prometeu torná-lo pai de uma grande nação. Esta migração simboliza a obediência a Deus e a fé em suas promessas. Esta jornada de Abraão é vista como o início do relacionamento especial entre Deus e o povo hebreu, que serve de base para eventos futuros, incluindo a escravidão no Egito e a subsequente libertação sob a liderança de Moisés. A migração de José para o Egito também é parte importante da história. A história de José, filho de Jacó, é uma narrativa emocionante sobre traição, resiliência e providência divina. Vendido como escravo por seus irmãos, ele foi levado para o Egito, onde sua capacidade de interpretar sonhos o levou a uma posição de grande influência no governo egípcio. Esta migração e a ascensão de José no Egito tiveram um impacto profundo na história do povo de Israel. Se você está gostando do vídeo, não deixe de dar um like, se inscrever no canal e também comentar qual sua maior dúvida sobre as histórias bíblicas, com a hashtag Histórias Bíblicas. A presença no Egito abriu o caminho para a futura escravização e, eventualmente, para o Êxodo, quando Moisés liderou os israelitas em sua jornada para a liberdade.
Essas narrativas bíblicas são fundamentais para a compreensão das migrações originais e das interconexões entre os povos africanos e do Oriente Médio, assim como para a compreensão do contexto histórico e dos fundamentos espirituais das tradições religiosas abraâmicas, que desempenham um papel crucial na fé e na prática de milhões de pessoas até os dias de hoje. Ao compartilhar esse conhecimento, esperamos promover o respeito, a tolerância e a valorização da herança cultural dos povos africanos. Com isso, chegamos ao final dessa importante história. Para continuar aprofundando nos temas abordados no canal, assista esse vídeo que está sendo recomendado.